Bom dia, amados, sejam bem-vindos em mais uma aula da Escola Dominical, um estudo de escatologia. Hoje, dia 3 de maio, o tempo já está passando. Eu gostaria de agradecer o seu interesse, vocês que têm acompanhado. Nós falamos domingo passado sobre algumas perguntas e nós já recebemos 2 perguntas aqui que eu estarei respondendo ao longo do tempo aqui, tá bom? E também fique atento, tá? Fique atento para você mandar questões, perguntas, para a gente poder responder na próxima semana. Uma das perguntas eu já vou responder agora. Uma das perguntas foi, me perguntaram se Israel não tivesse rejeitado a Jesus como Messias depois das 62 semanas, o que aconteceria, né? Então, em cima desse gráfico das 70 semanas, nós sabemos que 7 semanas mais 62 se passaram até a morte de Cristo. Aí nós vimos que a última semana não aconteceu na sequência, porque Jesus foi rejeitado pelos judeus. Então a pergunta foi esta: se os judeus não tivessem rejeitado a Jesus, o que aconteceria aqui na sequência e o que aconteceria com os gentios? A resposta é simples. Viria a última semana de Daniel, a 70ª semana, ela viria na sequência, mas os gentios seriam alcançados através dos judeus. Aí nós temos que lembrar do chamado de Abraão. Quando Deus chama Abraão em Apocalipse 12, ele diz: vou separar você, Abraão, de ti farei uma grande nação, e em ti abençoarei todas as famílias da terra. Então é isso que nós temos que ter em mente. Os judeus receberam as promessas de Deus para que eles pudessem ser os missionários que iriam abençoar todas as famílias da terra. O problema é que os judeus se fecharam e acabaram se fechando entre si e rejeitando qualquer outra possibilidade e pregar o evangelho para outros povos. Então a resposta dessa primeira pergunta é essa: se os judeus tivessem aceito a Cristo como Messias, nós teríamos a última semana e tudo seria muito mais rápido, e aí os judeus iriam pregar para os gentios, ok? Hoje eu quero fazer com você algo diferente. Nós não estaremos colocando aqui gráficos, mas eu quero que você pegue agora a sua Bíblia em Apocalipse, porque hoje eu quero ensinar tudo aquilo que nós já falamos até aqui, mas indo capítulo por capítulo, ok? De uma maneira bem sucinta, não dá para a gente parar detalhadamente nos capítulos, mas eu quero que você então abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, que aí nós vamos seguindo capítulo por capítulo, para que você possa então se colocar aí aonde fala da besta, aonde fala do falso profeta, enfim, ok? Então, todo esse estudo de escatologia, que significa o estudo das últimas coisas, tá? Estudo das últimas coisas. Ele está baseado num livro do Velho Testamento, que é o livro do profeta Daniel, nós já falamos, e baseado no livro de Apocalipse. Se nós pudéssemos dizer, o livro de Daniel nos dá a estrutura, o contexto. O livro de Apocalipse, então, nos dá os detalhes. Então, agora eu quero que você, com a sua Bíblia aí em Apocalipse, nós vamos passar rapidamente pelos capítulos, para que você possa, então, se localizar melhor, ok? Então, vamos lá. Começando em Apocalipse, capítulo 1, nós temos a visão que João teve de Jesus. Então, João teve uma visão
de Jesus, uma visão maravilhosa. Revela Jesus com os olhos de fogo, a espada na boca, enfim. Ali no capítulo 1 de Apocalipse, o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, ele tem a visão de Jesus e descreve Jesus de uma maneira maravilhosa. Nos capítulos 2 e 3, nós falamos sobre as 7 igrejas de Apocalipse. Nos capítulos 2 e 3, então, Jesus vai falando com 7 igrejas da região da Ásia Menor e toda aquela região das igrejas que existiam naquela época. Jesus falava com o anjo da igreja, dava uma exortação e fazia uma promessa, ok? Aí nós chegamos no capítulo 4. Então, o que é interessante é o seguinte: quando nós pensamos em Apocalipse, capítulo 1 fala da visão que João teve de Jesus no momento. Capítulos 2 e 3, uma palavra para as igrejas daquela época, ok? E a partir do capítulo 4, então, nós temos o futuro. Aqui, então, começa toda a revelação do futuro. O capítulo 4 de João começa com uma visão do trono de Deus, ok? Então, a partir do capítulo 4, o que João vai falar é sobre as visões que ele teve, aí sim, do futuro. Ele tem uma visão do trono de Deus, os seres viventes, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, e ali é o que nós encontramos no capítulo 4, o início das coisas futuras. Tá? Eu disse para você que nós vamos assim, bem sucinto mesmo, porque nós já falamos sobre várias dessas coisas. Capítulo 5, nós temos aquela situação em que Jesus, ele abre os selos de um livro que estava nas mãos do Pai. No capítulo 5, a visão que João teve, ele viu Deus o Pai no trono, com um selo, com um livro, com 7 selos, e perguntava ao anjo: quem é digno de abrir esses selos? Abrir o selo significava exatamente ver o que estava dentro daquele livro. E diziam: ninguém é digno, ninguém é digno. E aí apareceu Jesus como cordeiro que morreu, e por causa da sua morte, ele foi digno de pegar aquele livro e abrir os 7 selos. E isto aconteceu no capítulo 5. Tá? Aí então, na sequência, nós chegamos no capítulo 6. Então aqui, ó, Apocalipse. Capítulo 6. No capítulo 6 de Apocalipse, o que nós encontramos são os 7 selos. Então nós tínhamos ali, primeiro selo, um cavalo branco. Segundo selo, um cavalo vermelho. Terceiro selo, um cavalo preto. Quarto selo, um cavalo amarelo. No quinto selo, nós vemos os mortos diante do trono de Deus. Sexto selo, nós temos terremoto. Então, quando Jesus abre aqueles selos, cada selo representa uma catástrofe sobre a face da terra no período da tribulação. Por isso que essa última semana de Daniel é chamada da semana da tribulação. Cavalo branco, então, nós vimos que representa a força do anticristo. Ele vem
num cavalo branco e começa então a reinar. Ok? O cavalo vermelho representa então guerra. O cavalo preto, fome. E o cavalo amarelo, morte e o inferno. Então, até aqui, capítulos 1, 2, 3, 4, 5, capítulo 6, nós temos os 7 selos. Lembrem-se que os 7 selos são catástrofes que vão acontecendo ao longo de toda aquela semana, a última semana de Daniel, ou a tribulação. Lembrem-se do gráfico que nós já mostramos aqui várias vezes. Aí há algo interessante sobre o 7º selo. O 7º selo, ele vai se dividir em trombetas. Então, isso nós vamos falar um pouquinho mais para frente, tá? Então, aqui, ó, capítulo 6, na verdade, capítulo 7, incluindo todos esses selos. O 7º selo, que vai se subdividir em trombetas, deixa eu mostrar aqui para vocês. Uma outra forma de nós fazermos isto é o seguinte: selos. Então era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 7º selo, ele se subdivide em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trombetas. E essas trombetas nós encontramos no capítulos 8 e 9. Tá? Então, indo agora para o capítulo 8 e capítulo 9, nós vemos que o último selo, ele se subdivide em trombetas. A primeira trombeta é fogo. Queima 1/3 parte da terra. E agora nós vamos ver todas as catástrofes atingindo 1/3 parte, né? A segunda trombeta, no capítulo 8, é morte. Morte de 1/3 da vida no mar. Ok? Aqui, a segunda trombeta, nós estamos aí no capítulo 8, representa a morte da vida no mar. Então, o último selo, ele vai se subdividindo aí. Primeira trombeta no capítulo 8, versículo 7. Segunda trombeta, versículo 8. Terceira trombeta, uma estrela que atinge 1/3 parte das águas, contamina as águas. São catástrofes que hoje o próprio ser humano está produzindo, não é? Aí nós temos a quarta trombeta. A quarta trombeta, no versículo 12 do capítulo 8, nós temos então a escuridão. De 1/3 parte do céu. Aí nós temos a quinta trombeta. Na quinta trombeta acontece algo terrível. Então vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Na quinta trombeta nós temos que um poço é aberto e desse poço saem todo tipo de demônios. Então sai desse poço, desse lugar, né, das entranhas da terra, todo tipo de demônio para perturbar as pessoas. Aí nós chegamos na sexta trombeta. A sexta trombeta representam 4 anjos que são soltos. A sexta trombeta são 4 anjos que são soltos. Depois você pode ler lá. Você vai encontrar aí na sexta trombeta, já no capítulo 9, verso 13 em diante, que fala ali sobre fogo, fumaça, enxofre, destruindo
mais uma vez, 1/3 da terra. Eu estou passando para vocês agora, capítulo por capítulo, para que você possa se localizar. Então, o que acontece com os selos? O último selo, ele se subdivide em trombetas. E aí, eu não falei dessa última trombeta aqui, porque essa última trombeta também vai se dividir em 7 taças. 7 taças. Esses acontecimentos dos selos, eles vão começando na tribulação e vão se desenrolando ao longo da tribulação. Quando nós chegamos nas 7 taças, nós já estamos no finalzinho da tribulação, prestes a termos a volta de Cristo no dia do Senhor. Ok? Então, até agora nós vimos o quê? Os vários capítulos, tá? Então, nós vimos aqui Apocalipse, capítulo 1, visão de Jesus, capítulo 2 e 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, os 7 selos, ok? E aqui nós demonstramos os 7 selos. E agora nós vamos pular para o capítulo 7. O capítulo 7 está ligado a uma pergunta que nós recebemos. O capítulo 7, nós encontramos 144 mil judeus. Quem são estes? Nós sabemos que antes da tribulação começar, a igreja já foi arrebatada. Nós falamos sobre isso várias vezes. Então, quando a igreja é arrebatada, o Espírito Santo vai com ela. E na face da terra, as pessoas que ficam, elas não têm mais o testemunho do Espírito Santo. Então Deus separa 12 mil judeus de cada tribo de Israel, que são 12. Então 12 mil vezes 12 são 144 mil judeus, que Deus separa, para que durante a tribulação eles preguem o Evangelho, sem a presença do Espírito Santo. E eles serão protegidos. O diabo ou o dragão, que nós vamos ver mais para frente, não terá poder de matá-los. Eles serão protegidos por Deus. E a pregação dos 144 mil vai até o final. Agora, algo bastante interessante. Os 144 mil serão selados. Isso no capítulo 7. Selado significa protegidos. Mas as pessoas que forem se convertendo durante a tribulação, através do ministério dos 144 mil, essas pessoas não estão protegidas em termos de vida. Muitos deles morrerão. Muitas pessoas aceitarão o Evangelho através da pregação dos 144 mil, mas serão perseguidos pela besta e eles morrerão. Mas os 144 mil não. Agora, eu quero que você pule comigo para o capítulo 11. Capítulo 11. Então, nós estamos progredindo aí. Capítulo 11. No capítulo 11, nós vemos 2 testemunhas que vão aparecer. Aí eu quero que você leia comigo. Capítulo 11, versículos 3 e 4. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Versículo 5, ainda, Apocalipse 11, 5.
Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. É um grande mistério estas duas testemunhas. Na verdade, nós entendemos, depois de muito estudo, que serão dois profetas que vão pregar durante a primeira parte da tribulação. Por isso diz aqui 1260 dias. Se você fizer a soma dos 1260 dias, você vai perceber que são 3 anos e meio. Esses dois profetas, chamados de duas testemunhas, eles terão uma ação especial durante a primeira parte da tribulação. Eles farão grandes milagres, só que, e aí nós podemos voltar um pouquinho aqui, no nosso gráfico. Na metade da tribulação, então 3 anos e meio, esse gráfico você conhece, 3 anos e meio. Na metade da tribulação, as duas testemunhas vão ter um conflito direto com o anticristo, com o dragão. E essas duas testemunhas serão mortas. É isso que a Bíblia diz aqui. Então nós vemos aqui em Apocalipse 11, a partir do versículo 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e as matará. Aí nós vamos para o versículo 11. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Então olha que fenômeno que acontece aqui. Essas duas testemunhas, dois profetas, atuam na primeira parte da tribulação, são mortos pelo anticristo, pela besta, mas depois de 3 dias e meio eles ressuscitam e são levados por Deus para os céus. Essas duas testemunhas, eles vão passar pelo mesmo processo de morte, ressurreição e arrebatamento. Isso vai acontecer com essas duas testemunhas. Isso nós estamos aqui no capítulo 11, ok? Então vamos progredir um pouco mais. Ainda no capítulo 11, na sua Bíblia, capítulo 11, agora dos versículos 15 a 19, nós encontramos a 7ª trombeta. Aqui está a 7ª trombeta, que ela representa relâmpagos, vozes e trovões. Lembrando que a 7ª trombeta, ela já está indo para o final da tribulação. Capítulo 12. No capítulo 12 você vai ver o título aí na sua Bíblia, o subtítulo, A Mulher e o Dragão. No capítulo 12 nós temos uma descrição da perseguição que Satanás fará contra a chamada mulher, que na verdade é o povo de Israel. Então Apocalipse 12, 1 e 2 dizem o seguinte: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Aqui, ó, coroa de 12 estrelas, uma referência a Israel, as 12 tribos, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E aí então no capítulo 12 diz que esta mulher, ela vai ser perseguida. Então nós temos aqui uma mulher grávida, é uma referência a Jesus,
que representa aqui Israel, e essa mulher será perseguida pelo dragão, que é a simbologia do próprio Satanás. Então, aqui no nosso gráfico, vamos ver se a gente consegue pegar ele aqui. Esse gráfico aqui, nós vimos que as duas testemunhas na primeira parte da tribulação. Agora, a perseguição do dragão contra a mulher se dará da metade da tribulação para o final. E aí haverá um tempo de grande perseguição contra os judeus. Por quê? Porque na metade da tribulação, o anticristo, que tinha uma aliança de paz, um pacto de paz com Israel, ele se revela. Ele profana o templo. E ele pede adoração para si mesmo. Então, a perseguição do dragão contra a mulher se dará na segunda metade da tribulação. Nós vamos só mais um pouquinho agora. Aí nós chegamos no capítulo 13. E o capítulo 13, nós temos as duas bestas. Primeiro, a besta que vem do mar. Eu vou fazer nessa outra página aqui para ficar melhor. Abra lá o seu capítulo 13, ó. Capítulo 13 de Apocalipse. Primeiro, a besta que vem do mar, que é, na verdade, o anticristo. Um líder político. E nós já falamos bastante que o mundo está se preparando para pedir um líder político. O mundo tem clamado por um líder político poderoso que resolva todos os problemas da humanidade e agora incluindo o coronavírus e essa pandemia, enfim. Queremos alguém que resolva o problema da fome, da guerra e o problema das epidemias. E vai surgir então esse grande líder político apoiado por grandes nações do mundo. Esta besta é a besta do capítulo 13, dos versículos 1 até o versículo 10. Mar, a besta que vem do mar, significa humanidade, as nações. Aí nós temos uma segunda besta. A segunda besta, a partir do versículo 11, nós podemos chamar essa besta de o falso profeta. E eu quero falar sobre ele aqui, para terminar. Diz aqui, ó, Apocalipse 11, versículo 11 em diante. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Depois no verso 14 diz: seduz os habitantes sobre a terra por causa dos sinais. Então isso aqui é muito importante. Nós vamos hoje terminar com esse ponto aqui. No capítulo 13, nós temos o surgimento do anticristo, o líder político, mas haverá também o surgimento do falso profeta, que é um líder religioso. Religioso. E diz em Apocalipse que ele veio da terra. Haverá um grande líder religioso cuja função será fazer com que os habitantes da terra adorem a primeira besta. Essa é a função
do falso profeta. Então surgirá um grande líder religioso que conseguirá reunir as pessoas do mundo e dizer: olha, esse é o nosso Deus, esse é o nosso grande líder, e ele fará com que a primeira besta seja adorada. Então hoje nós discorremos aí, desde o capítulo 1 de Apocalipse até o capítulo 13º, mostrando para você de uma maneira diferente, sem usar os gráficos, o que cada coisa que acontece. Na semana que vem, nós já estaremos entrando na segunda metade para o final do livro de Apocalipse. Tá bom? Então, como eu disse, se tem alguma pergunta, faça, escreva aí, nós tentaremos responder na próxima semana. Obrigado pela sua participação aí, pelo seu interesse, que Deus abençoe você. Em nome de Jesus.